Graça e paz, povo de Deus, amém? Quero te convidar a orar mais uma vez, um pouquinho. Oração não quer demais. Vamos fechar os nossos olhos e atrair mais uma vez a presença do Senhor para nós. Senhor, primeiramente te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Sabemos, Pai, que somos falhos e erramos, Pai, contra Ti. Arranca de nós aquilo que não Te agrada, aquilo que não provém do Senhor. Que nessa noite o Senhor venha abrir os nossos corações para que possamos ser receptivos à semente que será lançada aqui, Senhor. Tira toda distração, tira, Senhor, toda confusão de mente. Que o Senhor venha verdadeiramente falar aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, gente. É, Jesus. Tá dando cãibra aí já, minha filha? Amém? Amém, gente? Dia chuvoso, a gente fica com preguiça, mas vamos reagir. Quero convidar a todos a abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 7. Quem aqui já passou por aflição? Ah, não foi só eu, glória a Deus. No meu rascunho aqui eu planejei falar, será que foi só eu? Mas não precisei. Mais pessoas já passaram por problemas aqui? Dias difíceis. A gente vê por toda a Bíblia pessoas, homens de Deus, pessoas que eram segundo o coração de Deus, que em algum momento da sua trajetória passaram por momentos difíceis. Passaram por aflições, por decepções e frustrações. Por exemplo, Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, José. Quem melhor que José para falar sobre essas coisas? Que foi vendido, humilhado, rejeitado, acusado. Apóstolo Paulo, que foi acusado, vendido, preso. Mas todas essas pessoas e algumas outras que a gente vê na Bíblia, elas passaram por esses problemas, por esse dia mau e permaneceram de pé, firmes. Aleluia. E o próprio Jesus já deixou claro para nós que nós passaríamos por aflições, que o dia mau chegaria, que um dia a tempestade iria nos alcançar e que os ventos soprariam forte sobre esse barco chamado vida. Lá em Lucas 8, a partir do verso 22, vai falar sobre um determinado momento em que Jesus, com seus discípulos, entraram no barco para atravessar o lago. Então Jesus decidiu tirar um cochilo, dar uma descansada, e os ventos começaram a soprar muito forte naquele lago, sobre aquele barco, e as águas começaram a entrar no barco, e eles ficaram com muito medo, e Jesus estava dormindo. E então rapidamente eles acordaram Jesus, porque estavam com medo do que poderia acontecer. Então Jesus já deixou claro que o vento chegaria, mesmo se Jesus estiver no barco, o vento uma hora ele vai bater. A tempestade uma hora ela vai chegar, Jesus estando com a gente ou não estando com Jesus. Então Jesus já deixou claro que nós passaríamos por aflições. E as aflições elas não costumam avisar, né? Ei, Ilma, hoje o bicho vai pegar no seu lado. Ô, Cíntia, amanhã o trem vai ficar feio. Não. Assim como a tempestade, as ondas, o vento, eles chegam de repente. É assim que acontece nas nossas vidas. Assim como soprou sobre aquele barco, sopra também sobre as nossas vidas. Mas e aí, como que a gente faz para permanecer firme quando os ventos sopram? Vamos ler lá Mateus 7, 24 ao 27. Amém ou misericórdia? Diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a ruína. Nessa parábola, Jesus ele nos apresenta duas pessoas: o insensato e o prudente. O que é ser prudente? O significado de prudente é cauteloso, aquele que se prepara antecipadamente, aquele
aquele que é sensato. E insensato quer dizer aquele que não possui bom senso e que se opõe à razão. Então ali o homem prudente construiu a sua casa sobre a rocha e o homem insensato construiu a sua casa sobre a areia. Mas um pouquinho antes, o Senhor nos dá um imperativo: todo aquele, pois, que ouve a minha palavra e as pratica. Então ele compara àquele que construiu a casa na rocha. E o interessante é que transbordaram os rios, a chuva bateu, sopraram e deram com ímpeto sobre aquela casa, mas sobre as duas casas. Sobre a casa que estava firmada na areia e sobre a casa que estava firmada na rocha. E eu me fiz uma pergunta e eu quero fazer para você também nessa noite. Sobre o que eu tenho construído na minha casa, sobre o que eu tenho construído na minha vida. E eu quero perguntar para você sobre qual fundamento você tem construído a sua vida, a sua casa. Então nessa noite nós vamos aprender um pouquinho sobre construir a nossa vida sobre a rocha. E eu fui pesquisar sobre construções de casas e tal, e achei várias coisas. E o primeiro passo é o alicerce, o fundamento. Aquela casa que estava fundamentada na rocha. E é o mais importante da casa, porque todo o trabalho posterior daquela construção, tudo que você vai fazer depois daquele fundamento, ou se não tiver um fundamento certo, não permanece. Se não tiver o fundamento, o alicerce feito da forma certa, não permanece o restante da construção. E as nossas vidas não são diferentes. Se nós não estivermos firmes na rocha, alicerçados, fundamentados na rocha, nós não conseguiríamos ter sucesso naquilo que nós iremos construir. Quem aqui quer ter sucesso na vida? Eu também quero ter sucesso na vida. E se tudo que nós construímos depois daquele alicerce depende do fundamento, como tem sido as nossas construções? Porque eu creio que ali foram construídas duas casas, na areia e na rocha. Talvez nós até temos construções, mas será que nós estamos construindo no lugar certo, da forma certa? Porque não adianta nada nós gastarmos toda a nossa vida construindo algo e estar fundamentado no lugar errado, porque uma hora isso vai dar merda. E lendo sobre construção, uma matéria, eu achei assim, falava assim lá: pense bem, existe algo mais importante na construção de um imóvel do que o alicerce, a base? Certamente não. Essa fundação tem a responsabilidade de suportar todo o peso da unidade, além de garantir o nivelamento da edificação do terreno. Ou seja, é imprescindível para o sucesso da obra e para manter a construção em pé. Então, para permanecer, que aquela construção permaneça de pé, é necessário ter um fundamento sólido. Se firmar em algo que vai fazer com que o resto permaneça de pé. E aí, onde eu tenho permanecido, onde eu tenho fundamentado a minha vida? Porque aquela casa, ela soprou os ventos, veio a tempestade, veio as chuvas, e uma permaneceu de pé e a outra não. Nós precisamos edificar a nossa vida na palavra, amém? Porque quando as circunstâncias vierem, independente do que aconteça, nós permaneceremos de pé, porque nós temos um fundamento. E talvez a gente tenha construído as nossas vidas, tenha conquistado algo, temos conquistas, sucesso em algumas áreas, mas as nossas vidas precisam estar fundamentadas na palavra do Senhor. Ela precisa ser o nosso único guia de fé e prática. 2 Coríntios 5, 7 diz que nós devemos viver por fé e não por vista. E Romanos 10, 17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Como nós viveremos por fé e não por vista, se nós não sabemos o que diz a palavra do Senhor? Se nós não conhecemos aquilo que o Senhor deixou para nos dar uma direção? A Bíblia é como se fosse um manual de instrução para as nossas vidas, onde vem detalhado passo a passo, para que serve cada pedra, cada peça, o que eu tenho que fazer, onde eu tenho que colocar. Uma vez, aconteceu uma situação comigo, a minha cama, a cabeceira dela é separada da cama. E quando nós recebemos o produto, compramos na internet, foi a minha família inteira para montar o bendito da cabeceira. Meu pai, meu tio, meu irmão e etc. Então meu pai, como
inteligente que é, tá ao vivo, ainda bem que meu pai não assiste essas coisas. Ai, Senhor, será que eu falo? O meu pai é aquele cara que ele sabe todas as coisas. De fato, sim, ele é muito inteligente, tá? Mas ele é aquele cara que ele sabe, não precisa do manual. Então, não usaram o manual na minha cabeceira. Mas o manual estava lá. E então, montaram tudo. E no final de tudo, sobrou uma madeira desse tamanho. Até hoje a madeira está lá no cantinho guardada. E depois nós fomos ler o manual, depois de tudo montado, para saber de onde saiu aquele pau. E nós descobrimos que aquela madeira era para colocar atrás da cabeceira de fora a fora, para ela permanecer firme. Mas aí ninguém quis voltar aos passos, porque para poder colocar aquela madeira, tinha que desmontar algumas coisas que já haviam sido feitas. Moral da história. Até hoje a minha cabeceira é bamba. Se eu puxar a cama, corre um grande risco dela cair. O pau está lá guardado, o manual nem sei onde foi parar, e ninguém quis desmontar nada para montar nada de novo. E assim é as nossas vidas. Às vezes nós achamos que nós somos como meu pai, que sabemos todas as coisas, não precisamos de manual, não precisamos ter nada que nos guia. Quantas vezes nós agimos assim, dessa forma? Até hoje a minha cabeceira está lá. E quantas vezes nós fazemos isso nas nossas vidas? Deixamos para depois, e até hoje está tudo errado. Até hoje tem alguma coisa cambaleando aí, tem alguma coisa que se você não tiver apoiado, cai. Se você não tiver alguém para você apoiar, alguém para você segurar, um esposo, um filho, um líder, se soltar, acabou. Está capengando. Quantas coisas, queridos, nós deixamos para consertar depois, porque nós deixamos para fazer da nossa forma, do jeito que nós pensamos, que nós queremos, e deixamos para consertar depois e não fazemos. A nossa vida é como uma construção, é como uma montagem de algo. Nós precisamos ter um manual de instruções que o próprio Deus deixou para nós. Não temos que construir nada, nós temos que olhar como o Senhor quer que construamos. Então nós precisamos fazer as coisas segundo o que a Bíblia diz, fundamentadas na palavra do Senhor. Primeiro nós precisamos focar no fundamento, focar a nossa base, para depois construirmos o resto, porque o Senhor irá nos direcionar. Se o nosso fundamento for a palavra de Deus, Ele mesmo vai direcionar e nós teremos sucesso naquilo que nós iremos fazer. Nós somos falhos, queridos, errantes o tempo inteiro, ao pensar, ao falar, ao agir. Não valemos nada, como nós aprendemos ontem no seminário levítico, nós somos a acácia, aquela madeira ruim. Ninguém quer saber, não serve para nada. Mas o Senhor se importa conosco e deixou aqui um manual de instrução, porque Ele quer que nós tenhamos sucesso na vida. Mas e aí, em que nós temos nos fundamentado? Quando vem o dia mau, as tempestades, o que nós fazemos? E o Senhor, Ele vai nos capacitar, Ele vai te capacitar para construir a sua vida de forma inabalável, amém? Se você olhar para uma construção, para uma casa, imagina a sua casa, você consegue ver o fundamento dela? Carlos Magno, nós conseguimos ver o fundamento da casa? Você que é pedreiro? Não, né? Pois é, nós não conseguimos ver. Então o fundamento não vai dizer sobre aquilo que as pessoas veem de você ou o que você quer mostrar para as pessoas. Não é sobre o que eu vejo, poxa, fulano vem no culto, né? Adora, sai em tudo. Não é isso não, queridos, não é o que você vê, o que a gente vê de você ou o que você vê de mim. O meu fundamento ninguém vê, é eu e o Senhor. O Senhor sabe se eu construí da forma certa, se eu me fundamentei da forma certa, e eu sei onde eu tenho fundamentado a minha vida. Porque você vai numa casa, você vê a pintura, você quer impressionar, né? A pintura está bonita, a casa está arrumada. Se você souber que vai ter visita, você dá um faxinão. Eu fui num determinado lugar onde tinha o copo da visita. Tirou o copo da visita do armário. A gente é assim, porque a gente quer impressionar o outro. Nós queremos que a decoração esteja bonita, queremos receber elogios pela aparência do nosso lar, queremos que esteja tudo limpo para não sermos taxados como relaxados. Eu duvido quem de vocês aqui, se alguém falar, nossa, vou na sua casa fazer uma visita amanhã, eu duvido que vai ficar bagunçado. Pode estar
queridos, mas você vai dar uma geral novamente. Eu vi no TikTok esses dias um memezinho lá, um vídeo da a mãe dando um faxinão na casa e o filho perguntou: ué mãe, mas minha mãe que a faxineira vem? E aí ele fala, Deus me livre na minha casa bagunçada assim. Até a faxineira, quando a faxineira vai vir limpar, a gente dá uma geral, porque a gente não quer que ela pense que nós somos relaxados. Então é assim que a gente faz, a gente quer prisar isso daqui, aquilo que é de fora, mas o fundamento não diz respeito a isso. Diz a respeito de quem você é de verdade, de quem o Senhor conhece de você, como nós nos comportamos no dia da pressão, no dia mal. E é no momento da tempestade que nós vemos qual é o fundamento. Se você olhar para uma casa, você não vai ver o fundamento, mas se uma tempestade vir sobre ela, você vai ver. Se ela permanecer de pé, é porque ela está fundamentada. Mas se estiver na superficialidade, na areia, ela vai cair. Então, muitas vezes o Senhor coloca algumas coisas nas nossas vidas para ver onde nós estamos fundamentados. Algumas coisas somos nós mesmos que procuramos. Mas algumas tempestades e ventos que sopram sobre as nossas vidas é para mostrar qual é o nosso fundamento. Vamos ver se essa capa aí de crente está fundamentada mesmo. Se é só a aparência ou se está fundamentado mesmo. É nesses momentos que nós vemos quem realmente nós somos, que nós demonstramos quem realmente nós somos. E não adianta nós queremos construir algo por fora, queridos, porque vai ser um trabalho em vão. Sobre a superficialidade. Imagina você construir tudo o que você queria no superficial e vir a tempestade derrubar tudo que você tem. Alguém aqui já passou por uma enchente, alguma coisa, já perdeu alguma coisa? Pegou fogo na casa, sei lá. Já. Imagina você construir tudo que você tinha e você perder isso assim, ó. Passou 20, 30 anos construindo uma casa, estabilizando uma vida e vem uma enchente e derruba tudo, leva sua casa inteira. É assim que nós fazemos, construímos as coisas de forma relaxada, não construímos fundamentados na palavra e queremos que dê certo. Queremos ter um futuro bem sucedido, queremos que as nossas coisas deem certo, mas nós não queremos nos fundamentar. E quando vem o dia mal, a gente não suporta, porque não estamos firmes, edificados. É muito fácil nós queremos construir as coisas quando não nos desafia, quando não nos confronta. Porque você construir uma casa na rocha é muito mais trabalhoso. Tem que cavar, não sou pedreiro, não sei dizer não, mas eu acredito que seja bem mais. Eu sei que você tem que cavar, você tem que fazer muita coisa. Uma casa construída na areia, na superficialidade, você simplesmente começa dali. E nós fazemos assim, queremos começar daquilo ali e acabou. Nós precisamos estar fundamentados na rocha. Precisamos ter um fundamento que vai nos manter de pé, manter firme, inabalável no dia que a tempestade vier. Porque ela vai vir. Quantas vezes nós passamos momentos difíceis, uns mais difíceis que o outro, uns razoáveis, que dá para suportar, mas tem uns que vêm para arregaçar mesmo. Mas e aí? O que eu vou fazer no dia que o negócio estiver feio? Vou permitir que os problemas sejam maiores na minha vida? Então, tudo aquilo que nós fazemos e que nós construímos, queridos, precisa estar fundamentado em algo. Nós precisamos construir algo hoje pensando no amanhã. Porque hoje está tudo bem, você vai construir, vai permanecer de pé, vai dar tudo certo. Mas talvez amanhã não seja assim. E nós precisamos construir em algo sólido, em algo firme. E como nós queremos viver o novo de Deus, nós estamos falando muito sobre o novo de Deus. E como nós queremos viver o novo de Deus, nós não queremos fazer algo novo, ser diferente. Somos facilmente derrubados. Vem um dia mal, você já não está bem. Agora você está bem, amanhã você não está. Hoje você adora, amanhã você não adora. Hoje você tem fé e confia em Deus, amanhã você não confia. Que fundamento é esse? Que quando sopra o vento, você realmente revela quem você é de verdade. Porque o vento sai levando a capa, né? Sai levando aquilo que está por cima. Sai levando aquilo que vai tampando. E aí nós começamos a ver que nós realmente somos de verdade. Eu ouvi uma palavra que me marcou muito sobre essa questão de quando vem o dia mau, o Senhor só mostra aonde você precisa melhorar.
Aonde precisa ser mais firme? E aonde precisa ser mais firme nas nossas vidas? Será que nós achamos que não precisamos mais de mudança? Tudo está muito certo? Espera só o dia mau chegar que você vai ver. Problemas eles sempre existirão, queridos. Mas até quando nós vamos ser aceitados, ser levados por Ele? Nós construímos uma linda casa, vem a chuva derruba. Aí volta nós lá. Construindo uma linda casa, chove derruba. Construímos uma linda casa. Quanto dinheiro você já investiu nessa casa aí? Quanto tempo você já investiu nessa casa? Tem gente que fica preso na mesmice 10 anos, 5 anos. Poderia estar muito à frente, muito melhor. Mas não se fundamenta na palavra, não vive uma vida nos princípios do Senhor. Então vem a tempestade e derruba tudo. Até quando nós vamos querer viver dessa forma? Aceitando ser fantoche na mão de Satanás? Que ele faz o que quer, porque a tempestade vem e está no chão. Perdemos tudo. Aí começamos a construir devagarzinho, a tempestade vem, perdemos de novo. Até quando nossas vidas serão assim? Não conseguimos ser constantes naquilo que fazemos. Não conseguimos chegar a lugar nenhum. Não conseguimos ter sucesso em nada, êxito em nada, porque tudo o vento leva. Pelo amor de Deus, gente. Nós precisamos entender que quando o Senhor ele lança algo sobre nós, um desafio, um problema, é porque Ele quer nos mudar. Ele quer nos transformar. E eu creio que a partir de hoje, a partir desse dia, nós jamais não seremos mais abalados. Independente da circunstância, o problema, independente do que virá, nós não seremos abalados, porque hoje nós estamos sendo instruídos a construir a nossa casa sobre a rocha. Quando o problema vir, nós precisamos lembrar o que a Bíblia diz que nós somos, aonde a Bíblia diz que nós vamos, e o que a Bíblia diz que nós teremos que fazer. Aleluia! Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou, mas eu preciso conhecer a Bíblia. Eita! E a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedora, e os problemas não serão mais um empecilho para o seu sucesso e para o seu crescimento, porque quando ele chegar, você estará firme na rocha. E nós entendemos aqui que os problemas chegam para todos, para quem está na rocha, para quem não está na rocha, para quem está em Jesus, para quem não está. Que todas as casas e construções estão sujeitas a todo tipo de tempestade, vento e inundação. E que nós precisamos estar fundamentados na rocha para permanecer firme. Mas e aí? Mesmo permanecendo firme em algumas situações, muitas vezes o vento vem, porque aqui veio sobre a casa que estava na areia e sobre a casa que estava na rocha. Mas e aí quando o vento vem na casa que está firmada na rocha? Porque nós estamos sujeitos a isso. E, gente, nós sabemos que ninguém é perfeito. Não quer dizer que você vai passar por um problema e você não vai sentir nada com isso. Não quer dizer que você não tem coração, não tem sentimentos. Não quer dizer que você é perfeito. É a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que você permaneceu firme e inabalável. Mas e aí, quando vem a tempestade sobre a casa? De vez em quando chove muito forte, você ouve uma ventania, daqui a pouco você ouve um telhado caindo. Aí voa aqueles telhados de zinco, uma janela que destrói. Porque a tempestade ela é assim. Ela passa, o intuito dela é destruir tudo. Mas para nós que estamos firmes na rocha, ela não destrói não. Mas algumas coisas podem ser danificadas quando nós estamos firmes na rocha. Falando um pouco sobre a casa construída na areia, eu disse aqui que ela cai várias vezes, levanta, cai, vai, levanta. Queridos, não é feio recomeçar, não é feio você reconstruir. É importante, se você está vendo que não está dando certo, reconstrua mesmo. Não está legal? Volta lá, recomece. Mas até quando você vai ficar aceitando isso? Até quando eu vou viver só de recomeço, de recomeço, de recomeço? Sendo que o Senhor ele tem planos para mim de futuro, planos que vão nos fazer prosperar e não causar dano. O Senhor
Senhor, Ele tem sim propósito de recomeço para as nossas vidas. Ele tem, de reconstrução, de renovo. Mas se nós vivemos em constante recomeço, nós não conseguiremos conquistar nada. Não é errado você querer recomeçar. Eu já recomecei, muitos aqui já recomeçaram em alguma área de suas vidas. Não é ruim. Mas o recomeço ele vem uma vez para você começar e partir. Não aceite mais a sua vida ficar sempre no chão, sempre no chão. O que está no chão é o fundamento. A sua base é o Senhor, é a palavra. Depois você precisa construir algo sobre ela. Nós não fomos chamados para ficar no chão. Nós somos chamados para ser grandes nessa terra, para viver o melhor dessa terra. Mas nós só vamos viver quando nós decidimos verdadeiramente não ficar prostrado. Aleluia! A aprovação vem sobre a sua vida, não é para você ficar prostrado no chão, desanimado, desistido. Ah, o problema veio, vou sair da igreja. A igreja nem tem nada a ver com o seu problema, né? Nem foi causado aqui, mas você vai sair da igreja porque você está desmotivado. Ah, deu um problema, eu vou sair do ministério. Ah, meu Deus, deu um problema, eu vou ficar desempregado. Gente, pelo amor de Deus, nós precisamos parar, mudar a nossa mente e entender que o Senhor nos chamou para ser mais do que vencedor. Aleluia! Ele tem as promessas dele para nós. Cada um de nós aqui tem uma promessa na nossa direção. E Ele quer fazer de nós grandes, não grandes maiores do que os outros, não é isso. Mas Ele tem um propósito muito grande na vida de cada um de nós. E só vai se cumprir quando a construção estiver completa. Só vai se cumprir quando o fundamento estiver no lugar certo, a minha casa estiver firmada na rocha. E assim, com segurança, eu conseguir construir o restante. Porque nós temos um futuro aí. O Senhor às vezes entrega coisas nas nossas mãos. Pessoas para cuidar, ministérios para liderar. Seja lá o que for que o Senhor colocou nas suas mãos para você fazer. Mas você não está fundamentado no lugar certo. E você vai ficar perdendo, e perdendo, e perdendo, e perdendo. Hoje você está bem, amanhã você não está. Hoje você tem, amanhã veio a chuva e levou tudo que você tinha. Eu já passei por essa situação de olhar e falar, poxa, eu estava ali, estou aqui embaixo agora. Poxa, fulano estava lá embaixo, disparou na minha frente, eu estou aqui estagnado. Não é porque fulano é melhor que você não, é porque você parou. É porque você deixou o vento te levar. E a gente fica assim, né, sendo arrastado sempre para longe. Cada vento que vem, se nós não estivermos firmes, mais longe a gente fica. Eu quero decidir hoje construir a minha casa na rocha. Eu quero decidir hoje construir a minha vida na palavra do Senhor. Aquilo que realmente permanece de pé. Porque quando a tempestade vir, eu sei o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sei o que o Senhor tem para mim, o que Ele quer de mim. Até quando nós vamos aceitar os problemas falarem maiores nas nossas vidas? Não quer dizer que você é um super-herói, não. Não quer dizer que você não vai sentir nada. Mas quer dizer que você sabe quem você é em Cristo. E aonde Ele quer te levar, aonde Ele quer que você chegue. E mesmo às vezes caminhando assim, ó, devagarzinho, você vai alcançando aquilo que o Senhor tem para você. Porque você não foi derrubado, destruído. Aleluia! Porque o Senhor estava ali te sustentando. Porque a palavra dele falou, ei filha, não, no mundo você terá aflições. Ei filho, no mundo você será humilhado. Ei, no mundo vão te fazer chorar. Ei, no mundo você será traído. Ei, no mundo vai acontecer isso. No mundo vai acontecer aquilo. Porque a Bíblia diz, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E nós estamos fundamentados naquele que venceu o mundo. Nós estamos fundamentados naquele que já tem o poder, que já tem a vitória garantida. Glória a E Deus! nós vivemos em derrota porque nós queremos. Nós vivemos em derrota porque nós somos preguiçosos, acomodados, porque não queremos ler Bíblia, ter intimidade com Deus. O pouquinho que a gente pega na mão já é o suficiente. O Senhor Ele tem grandes coisas para mim e para você, mas Ele só vai liberar isso quando nós permanecermos firmes diante de qualquer situação. Gente, calor é isso, meu Deus. E a casa que foi firmada na rocha, quando veio a ventania, talvez foi arrancado uma telha. Talvez alguma coisa, um dano, a pintura estava manchada, aconteceu algum problema ali, uma goteira. Mas eu aprendi uma coisa: a tempestade, ela
só arranca aquilo que não está firme, aquilo que não está 100% no lugar. Porque a casa estava fundamentada na rocha, estava firme e ela não caiu. Mas a janela já estava ali, precisando consertar. Mas o telhado estava com uma goteira, então já estava meio solto, o vento levou. O vidro da janela já estava solto, quebrou. O móvel estava quebrado, não aguentou a força do vento, caiu, quebrou. A ventania, o vento, a tempestade, ela só vem sobre as casas, sobre a rocha, para mostrar onde precisa ser consertado, onde precisa de conserto. Aleluia. E pensa que beleza, agora você vai poder fazer de novo. Agora você vai ter uma janela nova, um telhado novo. Agora a goteira não vai te perturbar mais. A goteira não vai te perturbar mais, porque agora você tem um telhado novo. E muitas vezes nós não conseguimos observar essas coisas, aonde nós precisamos consertar nas nossas vidas. O bispo sempre costuma dizer, e eu sempre afirmo que eu tive um testemunho vivo com isso, que você não tropeça no Everest. Todo mundo aqui sabe que eu tenho um hábito muito grande de cair sempre. Igual uma banana madura. Onde eu passo, eu caio. E um tempo atrás, eu estava caindo muito no mesmo lugar. Descia a minha rua e tinha umas pedrinhas pequenininhas naquele morro abençoado. E eu caía ali toda vez que eu passava. E o Espírito Santo ministrou no meu coração que a gente cai realmente nas coisinhas pequenas que estão assim, ó, simples de tirar do caminho. E a gente não consegue. A gente deixa ela ali, passa por cima. A gente não tropeça no Everest. Você está vendo ele ali, você não vai se arriscar. Agora as pedrinhas que são coisas mínimas que é para ser tirado, não tem nada a ver. Tanto faz, o que tem? É assim que a gente faz. Mas aí a tempestade vem e mostra onde estava frágil. Precisa ser consertado aqui. Você viu que estava pingando, mas aí você decidiu deixar para lá a goteira. Então o Senhor precisou arrancar a telha de vez, para você poder consertar aquilo que estava errado. E aí, quando vem a tempestade, como a gente se comporta? Eu quero que você para analisar uns segundinhos aí e pense na tempestade mais recente que você passou. Eu sei da minha, não sei a sua. Então eu quero que você pense um pouquinho como você se comportou diante dela. E aí, no seu subconsciente aí, você vai analisar se você, nesse período, estava firme sobre a rocha ou firme sobre a areia. Analisa aí que eu vou analisar o meu também. Analisar? E aí você pensa com você, né? Onde você está firme verdadeiramente? Porque a tempestade veio, o que ela levou de você? A sua casa inteira? Ou uma telha? Ou sujou só a pintura? Você ficou meio abatido assim, né? Mas firme no Senhor. Ou ela levou tudo que você tinha, destruindo tudo e agora você está recomeçando. A gente precisa fazer essas análises de vez em quando para a gente poder consertar onde está errado nas nossas vidas. Eu tenho erros, eu tenho falhas, você tem erros, você tem falhas. Nós somos uma grande construção que precisa de mudança todos os dias. Todos os dias. Nós precisamos olhar onde nós estamos errando, porque aí a tempestade vai vir e já não vai ser arrancado mais nada. O dia mal vai chegar, a notícia ruim vai chegar, a humilhação vai chegar, mas você vai estar firme e inabalável. O Senhor, Ele quer nos levar a lugares grandes, a um tempo novo nas nossas vidas. Eu falo sinceramente, gente, assim, misericórdia, eu estou vivendo um tempo novo na minha vida, assim, novo, totalmente novo. Eu sempre, na primeira administração que eu tive esse ano, eu acho que eu preguei, nem sei aonde eu preguei, foi no culto jovem, que eu falei, não foi no culto jovem, foi no culto de quarta, que eu falei sobre colocar remendo novo em vestes velhas, e eu falei, eu estou me apropriando do novo do Senhor, eu estou tomando posse do novo do Senhor, mas nós queremos tomar posse do novo do Senhor e permanecer do mesmo jeito. Eu falei, eis-me aqui, Senhor, viver o seu novo. Aí veio a enxurrada, aí veio mais um ventinho que não dá bom, aí veio mais uma tempestade. Queridos, mas eu agradeço muito a Deus porque eu permaneci de pé. Eu agradeço ao Senhor porque foi arrancada a telha, janela quebrou, levou a porta. É bom demais. Mas eu permaneci de pé, e assim nós precisamos viver, permanecer de pé, viver o novo de Deus
quebrado, seus filhos iriam mexer na janela e iam cortar eles. Então o Senhor arrumou tudo e você vai colocar uma janela nova. Aquela pintura já estava feia, precisava de uma nova. Então o Senhor ele vai te capacitar para fazer uma pintura nova. O Senhor não velho. O Senhor ele é aquele que quer fazer coisas novas na nossa vida. Ele quer que nós verdadeiramente vivamos o novo dele. Mas ele precisa arrancar a forma velha de viver. Eu entro um ano profetizando um novo na minha vida. Será um grande ano. Eu viverei algo novo. Mas eu permaneço do mesmo jeito. Todo lascado. Com fundamento sem fazer, na superficialidade. Ou às vezes fundamentado, mas com alguns reparos sem fazer. Porque nós somos assim. Às vezes acomodados, o tal do cristãos tem uma pessoa acomodada, é o tal do crente, que acha que não precisa de mudança, tem a salvação, então está tudo certo. Mas não. Todos os dias nós precisamos reparar algo nas nossas vidas. O que eu preciso reparar na minha vida? O que está quebrado aqui que eu não dei uma atenção maior, mas que está prejudicando de alguma forma? Vai vir a tempestade, mas não para te causar dano, mas para você ver aonde você está frágil ainda. Aonde existe uma fragilidade, alguma coisa para ser mudada, para ser consertada. E o Senhor nessa noite Ele nos chama para viver firmes e inabaláveis na palavra dEle. Porque o dia mal vai vir e eu sei o que eu vou fazer, para onde eu vou correr. O que vai acontecer, o que o Senhor quer com isso na minha vida. Porque no mundo nós teremos aflições, mas Ele venceu o mundo. Ele veio em forma de homem para poder passar por aquilo que eu e você passamos. Não tem nada que você fale, mas aconteceu isso comigo, com Jesus também. Mas aconteceu aquilo comigo, com Jesus também. Então Ele sabe exatamente o que eu penso, o que eu sinto, o que você sente, o que você pensa. Ele está no controle, Ele tem o poder de todas as coisas, Ele tem o domínio de todas as coisas. Então nada que vem sobre a sua vida é para causar dano, mas é para te levar para um nível maior, porque você agora vai consertar o que está quebrado. Porque a partir de hoje você não mais vai se fundamentar na areia, na superficialidade. Eu não vou mais me preocupar com o que as pessoas veem de mim, com o que os outros pensam de mim, mas eu vou me preocupar com o que o Senhor está pensando das minhas atitudes. O que o Senhor está pensando das decisões que eu tomo? Aonde eu vou chegar com as minhas decisões? Porque tudo que você vive amanhã, o que você colhe amanhã, é fruto do que você planta agora, hoje. E mediante as suas plantações aí, os seus plantios, aonde você vai chegar amanhã? Daqui a 5, 10 anos. Tem pessoas que poderiam estar vivendo os seus sonhos daqui a 5 anos, mas por causa das decisões que tomam hoje, não vão alcançar. Porque tomam decisões erradas. Porque não quer saber o que Deus pensa, o que Deus fala, o que a Bíblia diz, não quer saber. Eu vou viver segundo o que eu acho, o que eu penso, tomo decisões na hora, impossível. Até quando nós vamos deixar o vento levar aquilo que nós temos? Não mais se preocupar com a aparência, com o que as pessoas veem de mim. Não, eu tenho que fazer isso porque na igreja as pessoas vão ver. A tal lugar eu vou de um jeito porque não tem ninguém da igreja, mas em outro lugar eu vou de outro jeito porque as pessoas da igreja vão ver. Queridos, o seu fundamento não é algo que nós vamos ver, não. O bicho pega mesmo é quando ninguém está te vendo, mas o Senhor está te vendo. Quando você faz aquilo no calado, na escondido. Até quando nós vamos viver na superficialidade? Apenas aquilo que os outros veem de mim, agradando a pessoas e não ao Senhor. Nós vamos cair, porque nós queremos agradar homens que são falhos como nós, queremos agradar pessoas que são falhas como nós, mas não queremos pensar naquilo que o Senhor está pensando sobre as nossas vidas. Poxa, eu tenho que pensar o que eu vou fazer, porque o bispo vai ver. Mas o Senhor já viu, quando você estava pensando em fazer, o Senhor já estava vendo. Mas e aí, o que eu penso sobre isso? O que eu me importo com a opinião de Deus sobre o que eu estou fazendo? Nós muitas vezes vivemos assim, mascarados, queremos viver uma vida de aparência, mas o nosso fundamento não existe. Mas a partir de hoje nós iremos nos fundamentar da forma certa, amém? A partir de hoje o nosso fundamento será na palavra. E a tempestade vai vir.
O vento vai bater, mas eu e você permaneceremos de pé. Teremos atenção naquilo que foi arrancado, que precisa ser consertado, mas continuaremos de pé, com uma certeza que o Senhor está conosco. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero que você comece a declarar ao Senhor aonde está a sua falha. Se é no fundamento, que você não está se fundamentando nele, na palavra, ou se é naquilo que foi arrancado, que você não está dando atenção para consertar. Nós precisamos nos consertar diante do Senhor, precisamos estar em constante transformação, reforma. Hoje é noite do Senhor fazer algo novo nas nossas vidas, mas algo por inteiro, por completo. A casa não ficará mais com alguma coisa faltando, mas Ele irá completar. Nós iremos consertar. Quero te convidar a vir aqui na frente. Se junte apenas com o seu familiar. Nós estamos no culto da família. Será que existe algo para reconstruirmos na nossa família, na nossa casa? Se junte com a sua família. Se você não tem um familiar, não tem problema, pode orar de onde você estiver, mas eu quero que você se junte à sua família. Aqueles que são uma só carne, com seu esposo, com sua esposa, vocês sabem onde vocês precisam consertar? É noite de conserto, é noite de transformação, é noite de construção, porque alguns nem começaram a construir sua casa ainda, mas hoje vai começar a construir. Alguns precisam de reformas, de mudanças, de transformações, e nessa noite o Senhor vai ministrar onde precisa ser mudado. Se achegue sem máscara diante do Pai, sem capa. Quem realmente você é diante dele. Oh Espírito Santo de Deus, nos colocamos diante de Ti. Tu sabes, Pai, onde estamos errando, onde estamos nos fundamentando. Oh Senhor, sabemos que a tempestade está proposta para todos, Pai. Sabemos que o dia mau está proposto para todos, Senhor. Mas nós decidimos permanecer em Ti, permanecer de pé, inabalável, Senhor. Nos ajude, Pai, nos constrange onde precisamos